Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Já aqui foi dito, o governo nomeou o economista Pedro Barros para liderar o novo Fundo Soberano de Cabo Verde de 100 milhões de euros em operacionalização desde 2021. Além de Pedro Barros, pós-graduado em Estudos Africanos, Desenvolvimento Social e Económico em África e licenciado em Economia, vão estar à frente do Fundo Soberano nos próximos 5 anos, João Fidalgo e Manuela Delgado. Ambos vão gerir o equivalente a 5% do Produto Interno Bruto Nacional. O Fundo Soberano foi criado pelo atual governo com o objetivo de garantir a emissão de valores mobiliários, em particular títulos de dívida por empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano para financiamento dos respectivos investimentos. Pedro Barros está desde 2018 à frente da Proempresa, Instituto de Apoio e Promoção Empresarial. Ora, é sobre a Proempresa que vamos falar nos próximos minutos com Pedro Barros, que é o nosso convidado nesta edição do Café Central, a quem agradecemos desde já a disponibilidade por estar aqui no Café Central. Pedro Barros, bom dia. Vai deixar, ainda não sabemos quando, mas seguramente ou este mês ou então muito brevemente a Proempresa. Que Proempresa vai deixar no âmbito da promoção dos negócios das pequenas e médias empresas? Muito bom dia e muito obrigado, Nélio, pela oportunidade, e também aproveito para cumprimentar os rádio-ouvintes. Bem, eu não vim propriamente para fazer a despedida da Proempresa, porque obviamente que eu vou sair um dia desses, não sei exatamente quando, mas o objetivo não era propriamente fazer essa despedida, daí que nem sequer pensei nas palavras que irei dizer sobre em jeito de despedida. O que eu gostaria de fazer era mais um balanço, ou mais um balanço, sobretudo dos 5 anos do funcionamento da Proempresa e, mais concretamente, dos 4 anos da nossa gestão com a equipa da Proempresa. Como sabe, na Proempresa somos três membros do Conselho Diretivo. Tenho o prazer e a honra de estar a coordenar esse Conselho Diretivo, constituído por mais 2 senhoras. Convém realçar isso. E o que a Proempresa é? A Proempresa, como sabe, em Cabo Verde temos vários desafios. E seguramente um dos desafios que temos é o combate ao desemprego. E combate ao desemprego que o governo entendeu que uma das formas de se fazer esse combate, uma das formas de criar o emprego para se fazer esse combate, é centrar e apoiar o setor privado, o desenvolvimento, o fomento e o desenvolvimento empresarial, ou seja, fomentar a criação de empresas e, por essa via, criar emprego e, por essa via, gerar rendimento e o bem-estar, como todos nós sabemos. E o que o governo fez? Criou aquilo que é comumente designado e referido em várias ocasiões, criou um ecossistema de financiamento à economia. E nesse ecossistema, uma das instituições, uma das entidades é a Proempresa. A Proempresa, a par ou conjuntamente com a Progarante e a Procapital. Cada um com as suas funções específicas, mas a Proempresa, digamos que é o interface do Estado nessa relação com todos os promotores e todos os empresários que querem expandir o seu negócio, ou promotores de projetos que queiram criar novos negócios, desde as micro, pequenas, médias, mas também das grandes empresas, quando há um mandato específico do governo, como aconteceu, por exemplo, na altura do pico do Covid, em que foi necessário ter uma intervenção direta junto das grandes empresas com linhas de tesouraria. Durante esses 5 anos, suponho que tem os números, quantas assistências técnicas prestaram, quantos incentivos e facilidades deram com vista à obtenção de financiamento junto das entidades financeiras?
Nós temos, já agora só também para fazer um enquadramento, nós temos basicamente 2 tipos de programas. Programas de financiamento de assistência técnica, ou seja, assistência técnica significa todos os serviços prestados pelos consultores. Portanto, nós cofinanciamos esse serviço e é parcialmente a fundo perdido, ou melhor, e quase totalmente assumido pela empresa, até 75%, e a fundo perdido. E também temos os programas que facilitam o acesso ao financiamento, mais concretamente, facilitam o acesso ao crédito, junto das instituições financeiras. Mas o nosso trabalho não começa apenas no financiamento, ou não começa com o financiamento da assistência técnica, mas começa muito antes. Começa com os atendimentos, começa com a orientação e começa com o aconselhamento e todo aquele apoio prévio que os promotores, nomeadamente os novos promotores de negócios, precisam. E só a título de números, no ano passado, por exemplo, fizemos mais de 11.000 atendimentos. Atendimentos presenciais e atendimentos também via outro formato, nomeadamente online e por chat, etc. Isso significa que pelo menos 11.000 registros foram feitos. Acreditamos até que sejam muito mais do que isso, porque nem sempre todos os atendimentos são registados, e convém referir que estamos em 17 concelhos. Portanto, temos técnicos e delegados em todas as ilhas, excepto a Brava, que não está residente, mas que vamos lá 2 vezes por mês, e portanto estamos em todas as ilhas e nesses 15 concelhos, e conforme eu disse. Mas o que nós fazemos aqui convém, desde já, o que nós fazemos. Nós trabalhamos em rede com essas delegações, com essas antenas e com esses técnicos, mas também temos parcerias institucionais, como não poderia deixar de ser, nomeadamente com as câmaras municipais em primeiro lugar, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com as câmaras de comércio e do turismo, com a Associação de Mulheres Empresários, com a Associação de Jovens Empresários e com um parceiro, que diria até um parceiro especial, que são os bancos comerciais e as instituições de microfinanças, porque sem eles também o processo ficava incompleto, porque para além do atendimento e do financiamento da assistência técnica é preciso o crédito para que as empresas possam fazer os seus negócios. Respondendo diretamente aqui à questão colocada quanto aos números, atendimento já temos, portanto, mais de 11.000 atendimentos registados, mas grosso modo, se quisermos fazer um balanço, até nesses 5 anos para a empresa, dos registros que constam, já fizemos mais ou menos, já beneficiamos mais ou menos 4.030 empresas, e isso correspondente ao montante de investimento à volta dos 10 milhões de contos, ou mais concretamente 9.960.000 contos. E dos dados que nós coligimos e da nossa estimativa feita, isso representa mais ou menos a criação ou a salvaguarda de quase 20.000 postos de trabalho, ou 19.880. Obviamente que nessa salvaguarda, convém também aqui fazer uma referência, tem a ver muito com as linhas de crédito que nós gerimos por mandato do Governo, juntamente com os bancos, naturalmente, das linhas de crédito do Covid, porque só aí foram 13.000 postos de trabalho salvaguardados. Mas eu disse há bocado que queria fazer uma referência especial que tem a ver com o seguinte: a nossa assistência técnica, ao financiamento da assistência técnica que nós fazemos, ou aos apoios que nós damos aos promotores, não são apenas promotores residentes, mas também não residentes, ou seja, a diáspora. Também a diáspora tem o mesmo tratamento que os residentes, em termos de promoção e de fomento empresarial. Inclusive, até temos um programa específico e dirigido à diáspora, que foi desenhado e está sendo implementado em articulação com o Ministério das Comunidades. Dizia então que conseguiram salvaguardar ou criar cerca de 20.000 postos de trabalho. Em termos de montante, o que é que isto significa? Em termos de montante, significa investimentos em torno de quase 10 milhões de contos. Portanto, investimento total. E porquê que isso acontece? Acontece porque a Proempresa faz aquilo que eu já disse, mas também temos mais 2 entidades que convém realçar aqui, nomeadamente a Progarante. A Progarante é uma sociedade financeira que, criada pelo Governo para operacionalizar as garantias
que são dados aos créditos concedidos pelos bancos aos promotores. Ou seja, os bancos dão garantia, aliás, os bancos dão o crédito e a Progarante dá garantia. Garantias que vão de 50% a 80% e em alguns casos até, quando se trata de projetos muito pequenos, até pode ir a 100%. Mas em regra, 50% a 80%. Portanto, isso é o que tem sido, isso é o que tem acontecido até agora. Falemos agora dos programas de financiamento de assistência técnica parcialmente a fundo perdido e dos programas de acesso a financiamento, ou seja, em geral crédito. Quantos é que deram? Bom, e aqui convém se calhar fazer a separação entre alguns programas, quer dizer, embora não é muito... É um bocado fastidioso estar a fazer essa separação, mas vale a pena que é para os ouvintes poderem e registar melhor. Temos para já, e convém fazer aqui a referência à linha de crédito no âmbito do Covid, que teve um impacto muito grande e foi fundamental para salvar as empresas e salvar as empresas e salvar os empregos também. Que foi uma linha, que foram criadas 4 linhas de crédito de 4 milhões de contos para financiamento da tesouraria das empresas, numa situação em que as empresas estavam paradas. Isso junto com os bancos comerciais, é isso? Sempre junto com os bancos comerciais. Quem financia, aliás, e isso, ainda bem que coloca essa questão, porque a Proempresa, nem a Progarante, nem a Procapital, que é a sociedade de capital risco e que participa no capital das empresas quando necessário, não há essas entidades não dão crédito. Quem dá crédito é a banca. Todo o crédito é operacionalizado através da banca. O governo decidiu criar esse ecossistema para facilitar o acesso ao crédito, para dar maior conforto aos bancos para poderem conceder crédito. Maior conforto significa o quê? Significa garantia, antes de mais, 50% até 80%, como eu já disse, garantias do Estado e também participação no capital das empresas, o que significa reforço do capital próprio das empresas que vão contrair empréstimos. Portanto, estava eu a dizer que nessa linha de tesouraria, as empresas, para salvar o emprego, foram concedidos esses 4 milhões de contos e isso permitiu a salvaguarda dos 13 mil postos de trabalho. Mas, para além disso, também paralelamente estava a funcionar uma outra linha, que é uma linha de crédito a investimentos que vinha já de um protocolo anterior que acumulou um montante de mais 2 milhões de contos, 2 milhões e 133 mil contos, portanto, a somar aos outros. Também com garantias bancárias. Portanto, isso é tudo, digamos, liquidez injetado nas empresas para salvaguardar emprego ou para criar novos empregos, portanto, com garantias do Estado. Mas, para além disso, também temos programas ou temos formas de apoio a empresas mais pequenas. Por exemplo, temos um programa de fomento do microempreendedorismo que surgiu justamente, ou que foi implementado justamente na altura em que houve a inundação das cheias no mercado de Sucupira, mas começou com Sucupira e depois abrangeu o país todo, e que são financiamentos que vão dos 150 mil escudos a 1.500 contos. Isso significa o quê? Significa operações de menor dimensão e também são operações cujos promotores têm maior dificuldade em apresentar garantias ao banco, daí que a intervenção da Proempresa ou a intervenção do ecossistema foi um bocadinho diferente, e nomeadamente no que diz respeito à garantia. Também, e agora aí convém realçar aqui os números, fizemos quase 1000 operações de crédito e ainda está em funcionamento, mas 1000 operações de crédito já foram feitas e num montante que ultrapassa os 500 mil contos. Até agora, no total, nesses 5 anos, quanto é que já, digamos, quanto é que já apoiaram em termos de montante global? O que nós damos é garantia para as empresas poderem ter crédito. E créditos com garantias do Estado. Até este momento já foram concedidos um total de quase 10 milhões de contos de crédito, de investimentos realizados com garantias do Estado. Em termos de montante de garantia,
vai alterando, porque à medida que as empresas pagam os créditos, a garantia, o montante vai diminuindo. Agora, se quisermos se quisermos apontar o montante global é esse. Naturalmente que os 9 milhões os 10 milhões não estão garantidos neste momento, porque foram diminuindo nesses últimos anos. E agora, se uma empresa não consegue depois pagar, cumprir com todos os compromissos, como é que fica? Felizmente que os incumprimentos têm sido poucos, embora convém também referir que estamos num período muito especial, porque, como sabe, ainda até o próximo mês de setembro vão estar muitas empresas em moratória. E a moratória significa que as empresas não estão a pagar crédito, mas também não estão sendo consideradas como incumprimento. Depois da moratória vamos avaliar, mas felizmente que tem havido um bom nível de cumprimento. Como sabe, a nível bancário, creio eu que o incumprimento anda à volta dos 10% ou 11%. E haverá mas se houver incumprimento, naturalmente que quem der a garantia vai ter que assumir o pagamento. Nesse caso, havendo incumprimento e não havendo cobrança, e se as empresas não tiverem capacidade para pagar as prestações, quem der a garantia é que paga. Haverá possibilidade de prorrogação desta moratória, por exemplo, até o final do ano, tendo em conta também esse período especial que continuamos a viver, não só a pandemia da Covid-19, agora a guerra na Ucrânia? Não estou em condições de referir, aliás, não estou em condições de pronunciar sobre isso, porque isso vai depender de muita coisa, mas naturalmente vai depender, sobretudo, da decisão do governo e, sobretudo, do ambiente empresarial em que nós estivermos. Mas, como sabe, o turismo, por exemplo, que era o setor mais afetado, já começa a dar sinais muito encorajadores, sobretudo no Sal e na Boa Vista. Portanto, tudo indica que a atividade empresarial vai começar, com alguma dificuldade, mas não creio que venha a ter necessidade de haver uma nova moratória, mas isso é uma questão que eu não posso pronunciar. Mas agora, deixe-me só completar rapidamente o seguinte. Para além desse microcrédito que eu disse, do microempreendedorismo, também há que realçar aqui um gentil gesto, uma forma muito gentil que o PNUD encontrou de apoiar as empresas nessa pandemia, que é constituir juntamente com a Proempresa e a Progarante um fundo de contra-garantia, que nós denominamos do fundo Lavante, que é para apoiar as empresas também nesse esforço de arrancar com os seus negócios, nos mesmos moldes mais ou menos que o fomento ao microempreendedorismo, e com esse fundo já financiamos cerca de 135 mil contos, tudo através dos bancos, e num conjunto de 162 operações. Vale a pena também aqui realçar a questão do Startup Jovem, que é Era precisamente a questão que eu queria lhe colocar. Quantas atividades desenvolveram até agora? O Startup Jovem é um programa que vale também um realce muito especial. Porquê? Porque foi criado a pensar precisamente nos jovens que acabam da formação superior ou a formação profissional e que não consigam emprego, mas que queiram enveredar-se pela área do empreendedorismo. Portanto, tem ali, através desse programa criado pelo Governo e gerido pela Proempresa, os apoios desde o início, ou seja, desde a organização do plano de negócios, do estudo de viabilidade e a organização da contabilidade, portanto, tudo o que for necessário para arrancar com o negócio, até o financiamento. Financiamento em condições especiais. Financiamento com garantias do Estado, mas com bonificação de juros de 50%. Portanto, esse grupo da população ou de promotores tem um tratamento especial porque, como sabe, é o grupo que mais teve, que é mais afetado pelo desemprego, portanto, são os jovens e as mulheres. Portanto, o programa Startup Jovem, que é um programa muito conhecido pelos jovens, tem essa particularidade. E agora, na linha da retoma, convém fazer essa referência. Como sabe, o Governo também na retoma da atividade económica, e é por isso que nós estamos convencidos que não vai haver necessidade de novas moratórias, mas isso, como eu disse, não estou em condições de pronunciar. Para a retoma da atividade económica, o Governo criou uma linha de crédito, linhas de crédito no montante
de 9 milhões de contos para financiar as empresas no seu arranque e para todos os tipos e para todos os setores de atividade e todo o tipo de empresa em termos de dimensão, ou seja, crédito à tesouraria e ao investimento para as micro, pequenas, médias e grandes empresas, com garantias da Progarante e com o aval do Estado. Mas também convém referir que nessas linhas de garantia também estão incluídos refinanciamento às instituições de microfinanças, que é para essas entidades financeiras poderem também financiar e o resto da população que vai precisar o resto da população que faz negócio, nomeadamente informal, sem ser empresas formais, que vai precisar também de financiamento para poderem realizar as suas atividades. Ao longo desta conversa já percebi que tem posto tónica nos indicadores de 2021, o trabalho desenvolvido no ano passado. Quantos atendimentos, quantas candidaturas tiveram só no ano passado, já agora, e se nos pode traduzir isto em termos de números? Eu referi a 2021 porque é o que está mais próximo, e por ser um ano atípico, é um ano de pandemia e um ano em que estaríamos a sair da crise. E sair, quer dizer, com a expectativa de sair da crise. Os atendimentos que eu disse há bocado os 11 mil são apenas de 2021. Portanto, não estou a somar desde o início, até porque do início não havia o registro, só mais recentemente é que começamos a fazer o registro. 11 mil atendimentos foi no ano passado. Em termos de candidatura, tivemos 3 mil e tal candidaturas. Mas candidaturas não significa que são projetos depois que vão ser implementados, porque muitas candidaturas não são elegíveis, algumas vão desistindo, etc. Mas grosso modo, temos o ano de 2021 foi um ano contrariamente à nossa expectativa, foi um ano de muitas candidaturas e de projetos que neste momento estão a ser implementados. Quais são os requisitos para ser elegível? Para ser elegível, bom, para já tem que ser maior de idade, a partir dos 18 anos, independentemente da habilitação literária que tiver, independentemente da ilha onde estiver, independentemente do setor. Qualquer setor de atividade, independentemente do sexo também, como é evidente, embora tenha havido mais ou menos um equilíbrio. E qualquer setor, seja economia azul, seja no digital, seja no turismo, seja na agricultura, em qualquer setor, digamos que as facilidades são todas iguais. E convém também referir, eu volto a insistir nisso, convém também referir que não tem apenas a ver com os residentes e não residentes. Os residentes têm essas facilidades e os não residentes, a diáspora também tem essas facilidades. E a diáspora até tem um estatuto próprio, que é o Estatuto de Investidor Externo, que dá outras facilidades. A propósito da diáspora, por exemplo, nós criamos, como eu disse, em articulação com o Ministério das Comunidades, um programa denominado Diáspora Invest, que é justamente para dar uma atenção especial à diáspora. E também convém referir, antes que eu me esqueça, nós temos um call center em que todos os promotores poderão, através do call center, do número, telefonar, saber como é que o seu projeto está, onde é que está e ter a noção do andamento. E mais do que isso, poderão também, através da plataforma, porque todas as candidaturas são feitas numa plataforma eletrónica, poderão acompanhar diretamente os seus projetos. Pedro Barros, no sistema MPD há quem o considere o verdadeiro Ministro da Economia do sistema MPD. Vai deixar brevemente, não sabemos ainda quando, a Proempresa vai assumir o Fundo Soberano. O que se pode esperar desse fundo? Eu só não tomo isso como um insulto ou uma provocação, porque eu e o Nélio temos uma relação de amizade que permite também essas coisas, embora estejamos a falar em público. O fundo, eu não posso falar neste momento do Fundo Soberano por uma razão muito simples. Acabei de ser nomeado, ou acabamos de ser nomeados. Já fizemos algumas reuniões, como deve calcular, mais de organização interna, mas ainda precisamos de fazer o plano e traçar o novo rumo, e só neste momento espero ser convidado, quando for oportuno,
para vir falar sobre isso e estar em condições, e estar mandatário também para falar sobre o que for aprovado nesse sentido. Seguramente será convidado para falar do Fundo Soberano, de interesse da Rádio Cabo Verde, conhecer melhor este fundo e o trabalho que irão desenvolver. Os nossos agradecimentos pela sua participação aqui no Café Central da Rádio Cabo Verde, Pedro Barros, que aqui fez então o balanço dos 5 anos à frente da Proempresa.